A paz do Senhor Jesus, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Bíblia. E vamos agora terminar a nossa aula dupla, que é a da aula dupla 4, que tem a aula 7 e 8, e também terminar a aula 8. Nós estamos falando sobre canonização da Bíblia, os escritores da Bíblia. Então eu quero terminar essa última parte só fazendo uma pequena alusão a essa questão da canonização do Velho e do Novo Testamento, só para fechar esse assunto nessa aula dupla. Então vamos fazer um retorno à ideia do processo de canonização, mas mesmo como uma revisão. Também, é claro, vamos colocar alguns pontos que não falamos nas partes anteriores para ampliar um pouquinho a nossa discussão e também deixar claro que essa aula, essa parte dessa aula seria também, no caso de uma aula presencial, um momento de grupo, né, em que o grupo se reuniria e estaria a debater acerca de algum tema específico do que foi falado, mas mais especificamente nesse processo de canonização. Nós não faremos isso, porque estamos aqui no ambiente virtual, né? E então vamos aproveitar esse momento para rever um pouquinho aquilo que nós conversamos, ampliando, né, com mais alguma informação que não foi dada anteriormente. O primeiro passo para a canonização foi o reconhecimento do cânon do Velho Testamento entre os judeus com os rabinos. O que são rabinos, professor? Rabinos é um termo utilizado pelos judeus para identificar aquele que era um mestre, né, o que era um doutor. Jesus foi reconhecido como um rabino ou como um rabi, que é uma outra forma de dizer. Esse termo é o termo utilizado até os dias de hoje pelos judeus para reconhecer aquele que está à frente, principalmente daquele espaço que eles chamam que é sinagoga. É bom lembrar que o judeu, ele tem dentro do judaísmo a ideia de que existe apenas um local de adoração a Deus. Não existem vários, existe um, que foi aquele estabelecido por Deus, inicialmente através do tabernáculo, e depois pelos reis, mais especificamente Davi e Salomão, com a construção do templo. Então lá era o local de adoração, e o judeu tinha até que vir de todos os lugares do país para vir adorar e lá fazer os sacrifícios e tudo. Nós sabemos que depois de Jesus houve a destruição do templo. Qual templo? O segundo templo, né? Porque o primeiro templo é o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor quando Babilônia dominou Israel. Depois Esdras e Neemias voltaram, depois que voltou do exílio de Babilônia, e fizeram o segundo templo, que é o templo da restauração. E esse segundo templo, ele existiu até Jesus, né? Jesus entrou no segundo templo. O segundo templo, quando foi reconstruído, não tinha a beleza e a riqueza que Salomão tinha feito, né? Salomão tinha feito algo que se transformou numa das maravilhas da antiguidade. Mas o segundo templo não, tanto é que lá em Neemias fala que os velhos choraram. Choraram porque viram assim, isso não tem nada a ver com aquela beleza de Salomão. Os jovens ficaram felizes, né, porque eles não sabiam, para eles era uma vitória, era só a vitória de ter o templo, que eles nunca tinham visto, que eles tinham vindo lá de Babilônia, que era uma outra realidade, né? Mas a gente sabe que no tempo de Jesus, um pouquinho antes de Jesus, Herodes o Grande, né, que nem era um judeu, mas havia sido colocado pelos romanos para ser o rei dos judeus. Esse Herodes o Grande pegou aquele tempo que Neemias tinha feito, né, e Esdras, e fez
uma transformação, transformou algo maravilhoso. Quando Jesus chegou, ele encontrou esse templo maravilhoso, que era o segundo templo. Mas ele foi destruído pelos romanos quando Tito destruiu Jerusalém, né? E aí acabou o segundo templo. Ainda se fala na reconstrução do terceiro templo, né? Que seria, até na ideia de alguns escatologistas, vai acontecer, né? Mas isso é uma outra discussão. O fato é que, como os judeus não podem ir lá para o templo, eles se encontram em lugares que eles chamam de sinagogas, né? E mesmo lá em Babilônia, eles já começaram a discutir a questão da Bíblia Sagrada. E o judaísmo rabínico, que ele basicamente no início era farisaico, né? Ele reconhece os 24 livros já com o texto massorético, né? Que é aqueles acréscimos que Esdras fez nas letras hebraicas, que eram, como vocês estão vendo aí, por exemplo, o escrito aí, rabinato rabínico, vocês estão vendo aí. Em hebraico, aí vocês estão vendo o escrito antigo, que não tem massoretas, tá vendo? Agora, se você for ver embaixo, quando fala de Tanar, aí, tá aí já o texto com as letras antigas, consoantes, mais a parte massorética, né, que são esses pontinhos, essas coisas aí. E o rabinato, já com um texto massorético, né, criou o nome Tanar, né, que é a Bíblia Sagrada, e teve um processo. Esse processo, que eu vou tentar falar rapidamente aqui, e eu vou ler com vocês, foi um processo que teve um tempo. Veja, evidência sugere que o processo de canonização ocorreu de 200 antes de Cristo a 200 depois de Cristo, ou seja, 400 anos de estudo. Mas foi exatamente naquele período da chegada de Jesus. Há até tradições de encontro do rabinato, uns 2 anos antes de Cristo, fechando a Bíblia. Mas isso é uma tradição, certo? No entanto, olhando para a parte histórica, nós vamos ter que considerar mais especialmente a parte histórica, né? O ponto de vista popular é que a Torá foi canonizada por volta de 400 anos antes de Cristo. O Nevim, que é o profetas, lembra? Aquelas 3 divisões judaicas, né? O Nevim foi por volta de 200 antes de Cristo e os escritos por volta de 100 anos antes de Cristo, quer dizer, tudo antes de Cristo. Mas isso aí é uma tradição. Talvez no Concílio de Jânias, segundo Mark Breckner, as escrituras judaicas, além da Torá e Nevim, são fluídas com diferentes grupos, considerando diferentes livros como autoritativos. Aí ele chama a atenção ao Concílio de Jânias. Vou falar isso depois, mas vamos pensar. A Grande Assembleia, que também era chamada de Grande Sinagoga, que segundo a tradição judaica eram 120 sábios e profetas, existiu durante 200 anos, terminando essa grande assembleia, na destruição de Jerusalém no ano 70, quando também destruiu o templo. Ela teria sido a que confirmou o cânon do Velho Testamento. Então essa é uma proposta. A Bíblia hebraica, ou Tanar, consiste nos 24 livros do texto massorético, reconhecido pelo judaísmo rabínico. Não há consenso acadêmico sobre quando o cânon da Bíblia hebraica foi estabelecido, mas alguns estudiosos argumentam que ele teria sido fixado pela dinastia dos Asmoneus, que é 140 a 40 a.C. Nós estamos falando da família dos Macabeus, né, que formou o reino Asmoneu. Enquanto outros defendem que ele não teria sido fixado até o século II ou mesmo depois. Segundo Mark Breton, que é esse que nós falamos aqui, a escritura judaica, com exceção da Torá e dos profetas, era fluida, com diferentes grupos aceitando a autoridade de diferentes livros. É um fato que o Concílio de Jaina, que eu falei, que era uma cidade lá em Israel, foi um encontro rabínico depois da destruição de Jerusalém que reafirmou a canonicidade do Velho Testamento diante da realidade da dispersão, né? Ou chamado também diáspora, porque com a destruição
no ano 70, de Jerusalém, do templo, os judeus se espalharam pelo mundo inteiro. Só voltaram em 1948 com o retorno de Israel. Mas eles se espalharam e aí é chamada grande diáspora dos judeus se espalhando pelo mundo inteiro. Eles já estavam espalhados, né? Mas esse foi um momento real que eles tiveram que sair da sua terra. É lógico que alguns ficaram, sempre ficaram. Além da Tanar, o grupo majoritário do judaísmo rabínico considera o Talmud, está aí escrito em hebraico, como sendo o texto autoritativo e central. Trata-se de um registro de discussões rabínicas sobre a lei, ética, filosofia, costumes e história dos judeus. Então, Talmud, e tem mais de um Talmud, mas o Talmud mais padrão, né, que eles reconhecem, ele é um texto bom, mas ele não é a Bíblia. Para nós cristãos, ele não é a Bíblia. Ele é muito reconhecido entre os judeus. Mas para nós, igreja, Jesus é a autoridade da canonicidade. E ele já havia concordado com a Tanar que existia no seu tempo. Então, o que foi feito pelo rabinato antes de Jesus é aceito. E é confirmada a canonicidade dos livros que foram aceitos antes de Jesus. O que foi feito depois não interessa mais a canonicidade e nem a nós, porque aí entra dentro da religião judaica e se eles acharam alguma coisa a mais, não importa. O que importa é o que eles decidiram antes de Jesus. Porque quando Jesus chegou, ele confirmou e acabou o assunto da canonicidade do Velho Testamento. O Novo Testamento foi uma discussão muito grande dentro da igreja, nós já falamos isso, mas em Cartago essa discussão oficialmente acabou, apesar de discussões paralelas, que acabou entrando no mundo da heresia, e infelizmente até da Inquisição e da perseguição, porque quem era contra até morria. Mas a questão é essa, é que o reconhecimento e fixação do Novo Testamento se deu no terceiro concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. E aí, assim, Novo e Velho Testamento está fechado. Nós vamos falar um pouco mais sobre os critérios dessa canonização, né? Mas eu creio que historicamente, com essa parte, fica fechado, né, para vocês, nossos alunos da Logos, né, esse conhecimento. E, acima de tudo, que vocês tenham a convicção de que se a Bíblia está na sua mão e na nossa mão, foi porque o Espírito Santo, que é o que inspirou, que é o verdadeiro escritor da Bíblia, que é Deus, né? Ele tem responsabilidade. É preocupação de Deus manter a Bíblia como ela é, aquela que ele quer que seja a revelação dele para o homem. É dele. E ele utiliza quem? A igreja. Porque a igreja não é nenhuma outra instituição, é a igreja. E não é igreja denominação. As denominações são da igreja, mas não são a igreja. A igreja é um corpo místico, né? É o corpo de Cristo, são pessoas. Né? Então quem é a igreja? É quem nasceu de novo. Né? Tem gente dentro das estruturas da igreja que não nasceu de novo e não é igreja. Porque para ser igreja tem que nascer de novo, tem que ser filho de Deus, tem que ter convicção de que se morrer agora vai para o céu, vai para junto de Deus, porque foi salvo não por merecimento próprio, não por obras, mas foi salvo pela fé que a pessoa individualmente tem em Jesus Cristo. Terminamos então essa aula dupla. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. E falo a vocês, sejam felizes, mas o quê? Mas façam alguém feliz. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.